Olá, meu nome é Renan Almeida, sou estudante de Educação Física do Centro Universitário Uniaselv. Meu grupo é composto por 4 pessoas. Já contando comigo, somos Andressa Souza, David Gomes e Vanessa Gadelha. Vamos abordar hoje sobre a eficiência da resposta cardiovascular ao exercício físico. A resposta cardiovascular ao exercício físico, RCF, tem como objetivo a recuperação mais rápida no treinamento físico e um método popular de recuperação usado por atletas ou pessoas do cotidiano. Os protocolos típicos da RCF envolvem o treinamento bisete dos membros inferiores. A aplicação da RCF ocorre geralmente no exercício de musculação. Por exemplo, uma sessão de treinamento, 12 repetições de 5 séries, sem intervalo de descanso durante 3 vezes por semana. Durante as demandas metabólicas do corpo aumentam e são necessárias alterações no sistema cardiovascular para manter a perfusão adequada. Durante a contração isométrica, o fluxo sanguíneo diminui para o músculo em contração devido à compressão direta das artérias. Após a contração terminar, os metabólitos vasoativos causam vasodilatação significativa, resultando no aumento do fluxo sanguíneo para o músculo conhecido como hiperemia ativa. Durante o exercício de resistência, movimentos repetitivos e coordenados durante um período sustentado resultam no aumento da FC, frequência cardíaca, do volume sistólico, do débito cardíaco e da pressão arterial sistólica, principalmente através da estimulação simpática e dos efeitos da bomba muscular esquelética. A pressão arterial diastólica geralmente diminui ligeiramente devido à vasodilatação significativa dos leitos vasculares do músculo esquelético, resultando numa diminuição da resistência vascular sistêmica. A aplicação da RCF tem sido associada a benefícios relacionados à recuperação mais rápida da resistência física, respiração e batimento cardiovascular. Conforme um teste com 3 pessoas que praticam musculação, foi relatado o tempo de recuperação e ganhos na musculatura, incluindo também uma recuperação mais rápida da força muscular dos membros inferiores. No entanto, os benefícios a curto prazo da RCF são recuperação mais rápida, pós-exercício, incluindo força muscular, respiração melhorada, a resistência física cardiovascular, diminuição cardiovascular em repouso e diminuição da pressão arterial, segundo Stanley Joseph, Lindsay Jones e Evelyn Maza. O objetivo dessa pesquisa é resumir os benefícios da RCF nas adaptações fisiológicas ao treinamento da musculação, incluindo o treinamento bisete, melhoria na força máxima e taxa de desenvolvimento no controle da frequência cardiovascular e diminuição da frequência cardiovascular em repouso. Agora, nós vamos apresentar a parte do sistema cardiovascular com a Vanessa Gadelha. Olá, me chamo Vanessa Gadelha. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ou sistema respiratório humano é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuídos por todo o corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os vasos capilares. Artérias. As artérias são vasos do sistema cardiovascular por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para outras partes do corpo. A musculatura das artérias é espessa, formada de tecido muscular bastante elástico. Permite dessa maneira que as paredes se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. As artérias se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas, constituindo as arteriolas, que por sua vez se ramificam ainda mais formando os capilares. Veias. As veias são vasos do sistema cardiovascular
que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina que das artérias e, portanto, o transporte do sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. A existência das válvulas nesses vasos faz com que o sangue se desloque sempre em direção ao coração. Vasos capilares. Os vasos capilares são ramificações microscópicas de artérias e veia, que integram o sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Suas paredes são constituídas por uma camada finíssima de células, que permite a troca de substâncias, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, do sangue para as células e vice-versa. Coração. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Possui uma função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. É oco e musculoso, envolvido por uma membrana denominada periocárdio. E internamente, as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, sendo responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores, denominadas átrios direito e esquerdo, e 2 inferiores, denominadas ventrículos, direito e esquerdo. Os ventrículos possuem paredes mais grossas que o átrio. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito e o mesmo acontece do lado esquerdo. No entanto, não há comunicação entre os dois átrios, nem entre os dois ventrículos. Para impedir o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios, existem válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito é a válvula tricúspide. Já entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é o mitral ou bíscupide. O coração possui 2 tipos de movimentos, sístole e diassístole. A sístole é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo. A diástole é o movimento de relaxamento quando o coração se enche de sangue. Pulsação. A pulsação do sistema cardiovascular é observada a cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando o sangue para as artérias ou a cada batida do coração. Por esse movimento de pulsação, também chamado de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Importante destacar que o coração é um órgão que funciona em ritmo constante. As irregularidades do seu ritmo indicam um mau funcionamento do coração, caracterizadas pelas arritmias cardíacas. As arritmias podem se manifestar com palpitações, dificuldades respiratórias, dor no peito, tonturas e desmaios. Bom, agora vamos falar sobre o treinamento de resistência dos membros inferiores, que foi elaborado pelo David Gomes. Oi, tudo bom, gente? O tipo de treinamento B7, gente, é o tipo de treinamento elaborado para o mesmo grupo muscular. Ele é feito da seguinte forma: você vai treinar o mesmo músculo, pode utilizando o quê? 2 aparelhos musculares, correto? Os aspectos aqui que a gente elaborou foi o seguinte: foram os membros inferiores. Foi elaborado um tipo de treinamento B7 dos membros inferiores com os aparelhos de musculação, cadeira extensora e cadeira flexora, sem intervalo de descanso, com as seguintes repetições: 5 de 12, 3 vezes por semana. Gente, tem outros tipos de treinamento, como triset, quadriset. Você utiliza 3 aparelhos no triset
sem descanso, trabalhando a mesma musculatura. Quadricep, 4 aparelhos, trabalhando a mesma musculatura, sem descanso e sem intervalo de descanso quando for executar o exercício. Eu botei aqui uma breve, né? Eu sou estudante de educação física e metodologia de treinamento de alta performance. Eu constatei nesse tipo de treinamento que o rendimento elevado na resistência dos membros inferiores, por não ter o descanso prolongado entre os exercícios propostos, por elaborar bastante corrida, que eu gosto muito de correr, com a intensidade de 4 vezes por semana, com duração mais ou menos de 1 hora, 1 hora e 30, o batimento cardíaco não teve muita alteração. Ele levou mais ou menos a 119 BPM. Já a medição dos membros inferiores teve uma alteração de 2 centímetros. Antes do treinamento, estava a medição de 56 centímetros na coxa e depois do treinamento, 58. Na resistência muscular dos membros inferiores, teve uma melhora no rendimento de alta performance e intensidade das corridas. Com isso, diminuiu o tempo. Vamos supor que eu corria 10 km em 1 hora. Terminou eu atingindo o tempo de 45 minutos correndo 11 km. Perdão. Dentre todos os treinamentos que fizemos, temos que ter alguns cuidados, né, que é necessário antes de fazê-los. Porque, vamos supor, a pessoa é iniciante, vai fazer um tipo de treinamento desse que é avançado, termina se lesionando. Então, a gente tem que ver o biotipo, o tipo de corpo e a intensidade do treinamento para cada uma pessoa, para adequar, né, o tipo de treinamento para cada uma pessoa. Pode ter algumas formas de controlar a pressão alta, como tendo uma alimentação balanceada, noites bem dormidas, lógico, bebendo bastante água e receituando alguns remédios, né? Mas também o trabalho diário de treinamento de musculação ajuda ao controle da hipertensão e no uso de remédios, ou até suspendê-los mesmo durante certo tempo, segundo o fisiologista do esporte HCOR, Diego Leite Barros. Bom, gente, esse fisiologista, ele está falando muito sério, né, num caso desse, e é verdade, é verídico, porque, vamos supor, a pessoa é sedentária, ela tem riscos, né, de ter mais problemas de saúde. E a pessoa que faz um tipo de treinamento, alimentação adequada, entendeu? Com certeza vai melhorar, ou então nem ter mesmo o problema cardiovascular, ou então a pressão alta, alguma coisa assim, desse tipo. Bom, agora vamos falar sobre as recomendações por faixa etária para cada tipo de pessoa e idade dentro da musculação, com a Andressa Souza. Oi, gente, eu sou a Andressa. Então, vamos falar da faixa etária. Entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, crianças e jovens dessa faixa etária podem ter um treino de 60 ou mais minutos, de intensidade moderada a intensa. A partir dos 9 anos até os 14, é permitido um treino lúcido, com pouquíssimo peso. A partir dos 14 aos 17, pode ser um treino elevado de musculação, acompanhado por um instrutor profissional. Os adultos de 18 a 64 anos, com corpo e mente ativas, tendo treinos semanais, têm menos risco de ter depressão, problemas ósseos e manter a saúde revigorada. É recomendado, de início, 150 minutos de treino de musculação e aeróbico durante a semana. A partir da consistência semanal, e durante alguns meses nesse nível, é recomendado o aumento para 300 minutos. E dentro disso, a evolução corporal é notável, com enrijecimento de músculos, profundidade muscular, ganho de massa e resistência muscular. Além de ajudar na vascularização do corpo e coração, ajuda também na pressão. O treinamento físico aeróbico, intenso e de longo prazo, leva a uma série de modificações cardiovasculares, conhecidas como o coração de atleta. Essas alterações incluem redução da FC em repouso, aumento do VS, segundo o cardiologista Guilherme Pompeu,
Idosos de 65 anos em diante, além de ajudar no mantimento de enrijecimento de músculos, a musculação na terceira idade ajuda também no controle de hipertensão e declínio cognitivo, emplacado no envelhecimento, que é uma causa natural. Segundo a USP, deve ser respeitado 150 minutos de atividade muscular e aeróbica na semana, sendo que moderada a leve intensidade, dependendo já da idade avançada, e 70 minutos de aeróbica em nível alto. Também essa semana, isso para idosos que não representam nenhum risco de saúde. Deve ser avaliado por profissionais. Então, como já dito em todo o nosso artigo, vamos agora para o final dele, dizendo mais o que nós entendemos, o que foi discutido e como que foi elaborado esse artigo. No fim, vemos que a resposta cardiovascular do exercício físico, a RCF, é muito importante ser medida e controlada para evitar hipertensão, angina e outros problemas cardiovasculares, que temos que ter avaliação médica e física para ser delimitado bom treino com qualidade dentro da musculação e academia. Dentro disso, foi mostrado no treinamento B7 que evolui nossos membros inferiores feito pelo aluno David Gomes, que mostra dentro da alta performance a evolução do ser humano bem controlado, se alimentando muito bem e com determinação. Foi discutido entre os integrantes que compõem esse artigo que todo o trabalho feito e controlado com a resposta cardiovascular dentro do exercício físico é de suma importância de acordo com os dias, meses e anos para que se previna alguma doença futura ou breve. Afinal, as faixas etárias são importantes serem acompanhadas e não pular etapas nem da vida e nem de dentro da musculação, pois pode haver problemas com a saúde cardiovascular se houver muito estresse dentro da musculatura. E que todos possam ter uma saúde digna e bem cuidada de acordo com os treinos da musculação. Bom, esse foi o nosso artigo e em breve teremos mais. Até!